Uma das maiores mentiras que o cristianismo moderno conta pra gente é que você tem uma vida espiritual. Fala galera, meu nome é Lucas Matias e eu quero compartilhar uma visão que eu tenho com você. E é isso que você ouviu. Nós crescemos dentro da igreja, num sistema religioso cristão, ouvindo falar que nós temos uma vida espiritual. Nós aprendemos o que são disciplinas espirituais, que são coisas que vão elevar a nossa espiritualidade, práticas que vão nos tornar mais espirituais e que você precisa cuidar da sua espiritualidade. De certa forma, até a gente entende por essa visão que tem como você dividir a sua vida em uma vida espiritual, uma vida profissional, uma vida emocional, e como se você pudesse dividir a vida em compartimentos e colocar cada coisa no seu devido lugar, e que existem práticas espirituais, práticas profissionais, práticas emocionais, práticas psicológicas. Isso é ser desonesto com o contexto bíblico e com o que as escrituras nos revelam. E eu não estou querendo polemizar um tema dizendo que existe uma desonestidade do ponto de vista de que existe algo por trás desse ensino, mas na verdade isso vem de um pensamento que foi instalado na nossa maneira de ser sociedade, que a filosofia vai chamar isso de pensamento helênico. É o pensamento que compõe a nossa sociedade ocidental. Eu não quero usar muitos termos que vão complicar, mas basicamente o que você precisa entender? Hoje, a forma que a gente enxerga a sociedade foi composta desde a Grécia Antiga. Quando você estuda lá na escola a visão dos gregos, a filosofia grega que se estendeu ali pelo Império Romano, esses homens, esse período da humanidade forjou a maneira como nós vemos o mundo até os dias de hoje. E essa maneira de pensar, ela é completamente oposta à maneira bíblica de pensar e existir. Por quê? Porque o pensamento grego, o pensamento helênico, ele vai ensinar para nós que existe uma diferença da forma como nós lidamos com a vida na seguinte visão. Existe uma vida secular e existe uma vida religiosa. Existe o pensamento religioso, o pensamento baseado na fé, e existe o pensamento baseado na ciência e baseado na filosofia. Esse pensamento vai colocando espectros opostos, que vai colocar a espiritualidade de um lado e a vida secular, a vida profissional, a vida na sociedade do outro lado. E eles vão basicamente nos ensinar que essas formas de pensar estão em campos diferentes. Mas a Bíblia, ela é completamente contrária a esse pensamento. Porque o que a Bíblia nos revela desde o Antigo até o Novo Testamento? Existe uma única forma de viver. E essa única forma de viver é quando nós temos a vida de Deus em nós. E isso vai permear, isso vai entrar em todas as áreas da nossa vida. Quando você recebe a vida de Deus, não existe vida espiritual, vida profissional, não existe vida emocional e vida psicológica. Existe a vida de Deus em nós. E a vida de Deus em nós precisa ter impacto em todas as áreas da nossa existência. E desde do Antigo Testamento, o povo de Israel, eles já tinham isso de maneira clara. Por quê? Porque viver a lei de Deus, ser um povo justo, andar conforme os princípios do Senhor, permeava todas as áreas da sociedade. Tanto é que no Antigo Testamento existem leis que são tocantes a tudo o que o homem fazia. Vão existir leis de práticas simples do dia a dia, de colheita, de plantação, de relação com o seu vizinho, da forma como você deve construir o segundo andar da sua casa, e vão existir leis que vão falar de sacrifícios, de relacionamento com Deus, de ofertas, de sacerdócio, de mediação entre o povo e a voz de Deus, e tudo isso para o homem que estava servindo a Deus naquele período, para a família que estava servindo a Deus naquele período, tudo isso estava no mesmo pacote. Não existiam leis, isso é uma lei que diz respeito à sociedade e essa é uma lei espiritual. Não. Todas as leis revelam a mesma coisa. Ou nós temos a vida de Deus, ou nós não temos a vida de Deus.
Não existe leis a respeito disso e leis a respeito de vida espiritual e vida profissional e descumprir uma tem um peso e não, é tudo a mesma coisa. E isso tá desde a forma como Deus apresenta a lei ao povo. Ele vai dizer no livro de Deuteronômio: eu vos apresento dois caminhos, o caminho da vida e da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe, pois, a vida para que eu te abençoe. E o que é o caminho da vida? É cumprir todas essas leis. E o que é o caminho da morte? É viver distante daquilo que Deus determina. Então, não tem o caminho da vida espiritual e o caminho da vida profissional, não tem propósitos espirituais e propósitos profissionais, não existem propósitos emocionantes, não, existe um propósito, um caminho e uma forma de viver. Qualquer coisa que está fora desse caminho é um caminho de morte. Então não existe zelar por uma vida espiritual, existe zelar pela vida de Deus em nós. Essa talvez é a história da Bíblia. A história da Bíblia é viver a vida de Deus. E isso está desde o Éden, da forma como Deus apresenta a humanidade a nós, a forma como Deus apresenta a entrada do pecado no mundo e o distanciamento da presença de Deus. O que tinha no Éden? Tinha uma árvore que era a árvore da vida. E ela era a árvore que Deus preparou para que o homem tivesse acesso à vida de Deus em um ambiente de encontro eterno com Deus todos os dias. E em contrapartida existia uma outra árvore que era baseada no quê? Num conhecimento entre o bem e o mal. Uma árvore que te daria o poder de decidir qual caminho você quer seguir. Então, aonde existem escolhas, aonde existe um ambiente para que você separe algo baseado num conhecimento, isso é bom e isso ruim. Isso existe na árvore que Deus diz para não tocar. E na outra árvore, que é a árvore da vida, existe só uma opção: vida. E a partir do momento que o homem decide colocar para dentro de si o alimento errado, ele é separado da vida de Deus, ele é exilado da presença de Deus. E a Bíblia inteira narra uma história que é como trazer o homem de volta ao lugar da presença. E isso é a história do povo de Israel, essa é a história de Abraão. E essa história não é narrada de uma maneira espiritual, mas Deus diz que a forma como o homem seria levado de volta à presença estaria delimitado por um território geográfico, estaria delimitado por uma terra que ele chama Terra da Promessa. Deus vai empilhando essa história de forma que você entende que a todo momento Deus estava querendo devolver a vida ao homem. Quando nós temos a vida de Deus em nós, quando Deus sopra o Espírito dele sobre nós, quando lá em Atos capítulo de número 2, nós vemos o Espírito de Deus inundar e encher o homem. E o que é Espírito? O Espírito é vento, ruach, o termo em hebraico é vento, é sopro. Pneuma, que é o termo grego, também diz respeito à mesma coisa, ou seja, o Espírito de Deus que foi derramado sobre nós é um novo fôlego que nos preenche de uma nova vida, que é a vida de Deus. Ou nós temos o espírito deste mundo, que é um espírito de morte, é um espírito de pecado, é um espírito que tomou o mundo desde que Adão caiu, ou nós temos o Espírito de Deus. Então não existe diferença, não existe separação. Quando você é cheio do Espírito Santo, você passa a viver um único modelo de vida, que é sim um modelo espiritual. Paulo vai falar sobre o homem espiritual compreender as coisas que são de Deus e coisas que o homem natural, o homem carnal, o homem que carrega o espírito deste mundo não consegue compreender. Então não tem como, a minha profissão eu compreendo com a mente natural. O meu casamento eu compreendo de maneira natural. A minha vida emocional eu compreendo de forma natural. Eu uso ferramentas naturais da psicologia, da ciência, da filosofia para compreender essa área da minha vida. E existe uma outra área da minha vida que eu uso coisas espirituais. Eu uso a Bíblia, eu uso o jejum e uso a oração para compreender. Não, todos os passos que nós damos na nossa vida são passos para compreender
as coisas do alto, porque atualmente aqueles que pertencem a Cristo Jesus são cheios da vida de Deus, cheios do Espírito de Deus. Então tudo o que fazemos corresponde à vontade da vida de Deus que existe em nós. Por isso que na lei de Deus existem coisas que são tocantes à alimentação, à forma de se vestir, à forma de usar o seu cabelo, à forma de se comportar, à forma de construir uma casa. E também tem coisas relacionadas a pecado, a jejum, a unção, a oração. Por quê? Porque tudo isso está dentro do mesmo pacote. Receber a vida de Deus é mudar a forma que você se veste, é mudar a forma que você fala, é mudar a forma que você constrói uma casa, é mudar a forma que você planta, que você colhe, que você vê o mundo, muda a forma que você ora, a forma que você jejua, a forma que você lê a palavra, muda tudo isso. Porque para Deus, viver o reino dele é viver a vida de Deus em nós. E a mensagem do evangelho é justamente uma mensagem que diz: olha, vocês estão vivendo um mundo, vocês estão vivendo um sistema mundano, baseado no espírito de morte que tomou esse mundo. Mas eis que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é baseado no quê? Na vida do Espírito. Um reino tem leis, um reino tem regras, um reino tem maneira de viver, um reino tem governo, um reino tem forma de andar, de comer, um reino tem tudo isso. Aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus passam a viver como cidadãos deste reino. Passam a viver como seres físicos e espirituais que estão sendo governados por um reino que tem um rei, que não morreu espiritualmente, mas morreu fisicamente. Um rei que veio em carne para estabelecer algo que é sim espiritual, mas também algo que permeia a existência. Não tem como separar uma coisa da outra. E para aqueles que gostam de escatologia, essa é a cerne, essa é a forma de entender os dias finais. Por quê? Porque o governo do anticristo, que está baseado num espírito que está operando desde a queda do homem, o espírito do anticristo está operando na humanidade desde que o pecado entrou no mundo, e o governo que será estabelecido por este espírito não vai ser um governo espiritual, não vai ser um governo baseado em práticas espirituais, vai ser um governo baseado em práticas físicas. O texto de Apocalipse vai dizer que esse governo vai ser estabelecido de forma que as pessoas que forem contra ele não vão comprar e nem vender. Ei, comprar e vender é uma prática espiritual ou uma prática física? Não existe diferença. Quando você tem a vida de Deus, a roupa que você compra é uma ação espiritual. A comida que você pega na prateleira do mercado e coloca no seu carrinho é uma ação espiritual. Ir à academia é uma ação espiritual. Por quê? Porque se o governo do anticristo vai ser baseado em ações físicas e um governo estabelecido por leis humanas, o governo de Deus também é baseado no mesmo princípio. Por quê? Porque o espírito da morte, ele estabelece princípios que vão contra o espírito de Deus. E esses princípios se manifestam da forma como nós vivemos em sociedade, da forma como nós lidamos com o mundo, da forma como nós fazemos todas as coisas. O reino de Deus será um reino que vai se manifestar fisicamente na terra. Então não tem como tratar a vida com Deus em um espectro espiritual. Ela precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Pedro, na sua carta, na sua primeira epístola, ele vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra, que nós somos estrangeiros. O que isso significa? Significa que nós já somos parte de um reino. Mas assim como o povo foi peregrino e exilado na Babilônia, assim como o povo foi peregrino no deserto e estava fora da sua terra, assim como o povo estava exilado no Egito, hoje nós estamos exilados da manifestação física desse reino,
mas isso não nos torna pessoas distantes da manifestação real e espiritual da presença de Deus. Isso é ser cristão, é viver num exílio físico, sabendo que vai chegar um momento em que esse exílio físico vai se converter num reino físico de obras físicas que Deus realizará no meio dos homens. E a carta do apóstolo Tiago, talvez às vezes pode se tornar um ponto incompreensível quando Paulo vai falar sobre cumprir a lei e falar que nós somos justificados por fé, e aí Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. É, na verdade, um complementando a ideia do outro e não um contradizendo a ideia do outro. Num outro vídeo a gente pode aprofundar isso, mas basicamente o que Tiago está falando é: não existe uma fé espiritual, existe uma fé prática e viva, baseada na vida de Deus em nós. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Não cuide da sua vida espiritual. Não tenha práticas espirituais. Cuide da vida de Deus que há em você. A vida de Deus em nós não está baseada apenas em práticas espirituais. Você não está zelando pela presença de Deus na sua vida. Você não está cuidando do templo que você é apenas quando você ora, apenas quando você jejua ou apenas quando você lê a Bíblia. Você está cuidando do templo de Deus quando você come, quando você se veste, quando você corta o cabelo, quando você faz um exercício físico, quando você faz um exame de sangue. Você está zelando pela presença quando você faz faculdade, quando você trabalha, quando você abre uma empresa, quando você vende ou quando você compra, quando você faz um negócio novo. Tudo isso são ações que cuidam da presença de Deus em nós, porque existe uma proposta: a vida ou a morte. Existem dois caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que Deus te abençoe, e não escolha a morte, porque este é um caminho de maldição. Existe apenas uma forma de viver, e essa forma é estar em Cristo Jesus. Toda outra forma diferente disso é morte. Ei, você não tem vida espiritual, você tem a vida de Deus em você. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de enviar e compartilhar esse vídeo, porque isso vai nos ajudar muito. E acredite, deixar um like, se inscrever no canal e enviar um vídeo, isso não é uma prática física, isso é uma prática espiritual para anunciar um reino físico e espiritual, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, é nóis e até a próxima.